Ô, Janice, por ser um material mais nobre, mais difícil de trabalhar, uma mão de obra mais especializada, tem alguma recomendação com relação ao cronograma? Porque, por exemplo, em fase de obra a gente costuma colocar as bancadas, né, muito antes de muita coisa. Mas no Decton também é só o cuidado de zelar por ele ou você recomenda que ele entre depois? Então, na verdade, sempre seria melhor a gente entrar depois, mas aí isso é quem vai passar essa orientação para a gente, na verdade, é a própria arquitetura ou a engenharia, depende de como eles foram fechados o armário, se vai ter armário, estrutura. Então, a gente dança conforme a música, vamos dizer. Uhum. Hoje em dia, geralmente a gente entra antes. Por quê? Para não danificar armário, por causa de poeira, etc. Então, para nós seria melhor até depois, realmente, porque às vezes tem questões dentro do armário, coisas que às vezes você não visualiza e que pode passar despercebido na hora da aprovação ali. Então, mas normalmente a gente está entrando antes e aí já definindo se você vai ter grapas ou não, fazendo essa furação prévia para evitar Uhum. pó, né? Mas enfim, não há uma recomendação, Tá, entendeu? Né, específica, tá. antes ou depois. Na sua experiência, Júlia, que horas entra essa pedra? Aí depende da dança, gente. É. Porque assim, se eu tô com muita loucura, pressa, que normalmente é o meu universo do comercial e corporativo, eu amarro os dois projetos, faço todo mundo assinar esse jogo, que a gente tem que cravar essa medida. E eu solto os dois para produção no mesmo minuto. Eu gosto de instalar a pedra primeiro, porque a gente faz toda a fixação dessa pedra, a grapa, Sim, a gente discute pra aonde, gente. aonde vai. Então, no cliente que eu estava agora fazendo corte lá com o pessoal da M2, então a gente tem duas furações, então a gente estava discutindo essa folga entre eles para longo prazo a gente não ter trinca. Então, será que a gente faz mais um apoio de grapa aqui? Então, eu gosto dessa fase de entendimento de onde está essa sustentação do produto como um todo, mesmo porque se daqui a pouco o meu cliente decide trocar esse móvel, Se você a consegue. pedra, que é um item muito duradouro, ela tá lá intacta, fixada, ela não tá Sim. apoiada nesse Uhum. móvel, né? Sim. Isso. E aí, vamos dizer que um dia, por um acaso, alguém botou um pezinho ali para limpar o armário de cima, aquela Ai, que coisa que medo. quase não acontece. A gente sabe que ela tá fixada, que a gente tem a grapa, que a gente tem esse apoio todo. Ela não tá só apoiada no móvel, então eu prefiro que a pedra venha antes. A gente tem muito esse casamento hoje, por exemplo, em interiores, quando a gente faz uma compra, né? No caso aqui com o fornecedor que foi escolhido para o mobiliário da cozinha especial ali, enfim, que a gente espera um caderno técnico também que vem dessa empresa. Por quê? Porque o mobiliário que foi comprado ali, ele tem que seguir uma regra de tamanhos, medidas combinadas. Então, isso também influencia muito no trabalho da marmoraria, porque precisa seguir essa medida combinada. Então, tem o timing disso também, né? Então, a programação, às vezes, nossa, com a obra nesse sentido, é o que a gente sempre explica para quem está fazendo a administração, às vezes, da obra, a própria equipe que está em obra. Gente, olha, tem que seguir o caderno. A gente tem um caderno técnico nosso de projeto, mas daí o cliente vai e fecha num fornecedor, então precisa respeitar aquele outro, porque nem sempre, né? Existe essa comunicação interna, não tem sempre uma Júlia dentro da obra, né, Júlia? Não tem. Então a gente tem que fazer esse trabalho, né? Eu acho que hoje, justamente o que mais acontece é fazer esse trabalho casado. Então, é muito importante quando o outro, né, o fornecedor, né, seja uma marcenaria ou né, móveis planejados, obrigada. A gente realmente se converse bastante para entender bem o projeto, para poder seguir aquele projeto com segurança, porque aí quando tem essa conversa e casa, realmente dificilmente dá errado. Então, mas é um trabalho que também tem que ser feito com muito cuidado, né? Aprova, né? Passam várias, porque hoje em dia também você vai ter milhões de acessórios que Sim. vêm junto. Então tem calha úmida, tem lixeira, tem dosador. E isso tudo tem que caber naquele espaço, tem que ter uma estrutura também, que é outra coisa que é complicado, né? Porque você tem que ter um espaço mínimo de pedra, né? De recorte dessa pedra, sim, né? sim. E sustentação disso tudo que está vindo em cima, né? Então esse trabalho em parceria é muito importante também, realmente, como todo mundo Ô, está Fran, citando. e acho que vai muito disso, que acho que você já trouxe um pouco no começo, que é
os parceiros que estão ali com você, né? Então, eu tenho muito... Eu até falei, eu amarrei o engenheiro que assina os projetos. Porque essa discussão com o engenheiro, às vezes ele não quer, depende do engenheiro que entra no jogo, você vai fazer, sei lá, uma estrutura mista, né? Metálica com convencional, ele fala, não dá. Que não dá? Como não dá? Eu já fiz um monte, como não dá? Larissa, como não dá? Como não dá? Não, agora já põe a Larissa, eu converso com a Larissa agora. Agora eu tô saindo. Tô chamando a Larissa agora, você me aguarde. Então, assim, é a mesma coisa quando entra um fornecedor que você não tem a dinâmica. Eu estou com este problema, falei num outro podcast. Daqui a pouco eu vou falar até o nome da obra do cliente. Por que eu tô falando disso? Cuidado. Que o cliente colocou uma empresa de esquadria que não tem expertise, que nunca trabalhou com o padrão da obra dele, assim, deve ter feito coisinhas super pequenas. E aí a gente tem vãos enormes que ela fala que não dá, que não existe material, que não sei o que. E aí entra num impasse com o Felipe, que é o meu sócio, que entende muito desse universo, dele falar, como não dá, querida? Peraí que eu vou te explicar como faz. E aí a gente vira num puta de um problema ali com o fornecedor. Então, e essa dor de cabeça, dor de obra? Dor de obra. Dor de obra. Adorei o nome, dor de obra. Ela pode ser evitada quando a gente tem parceiros, né? A Janice virou minha amiga pessoal hoje. A gente viaja, a gente tem uma amizade. Então, eu gosto de trabalhar com ela em obras. Às vezes não dá, mas é uma super parceira que eu confio, que eu sei que eu posso gritar quando eu precisar, como já aconteceu. Quando a gente não tem esse fornecedor... Isso é um problema. Isso é um problema para vocês também, que não estão executando essa obra. Mas, assim, a escolha desse fornecedor para vocês, como rola? Exatamente, porque como a gente já... São anos, né? A gente está há anos no mercado, a gente já conseguiu fazer uma triagem aí de entender o que é um bom serviço, né? Eu sempre falo, o empresário que ele está na cidade fazendo um trabalho, de sempre buscar o material que está sendo lançado para aplicar ele aqui, para ter treinamento. Então as pessoas não veem isso, né? O cliente está vendo o produto ali, mas não entende que, por exemplo, no caso da Janice da M2, quando eles trazem o Decton, né? Que a Cosentino cobra deles uma linha de qualidade da produção, na aplicação, que precisa testar todo mundo, que precisa treinar todo mundo, que precisa... Isso tudo tem um custo muito grande. Isso é a aplicação deles enquanto empresários para trazer uma qualidade na hora de fazer a aplicação do produto. Então, quando você está comprando o serviço de uma empresa como essa, você não está comprando só o produto, você está comprando a corresponsabilidade que eles têm em fazer a aplicação desse produto. Então, quando a gente está com esses parceiros, a gente está tranquilo. Então, assim, o grande dificultador, eu acho, hoje, entre a relação de um projeto final e a execução dele é exatamente o serviço. Então, assim, esses empresários e essas empresas que estão correlacionadas a esse projeto são essenciais para o resultado. Porque senão a gente sempre vai ter essa dificuldade. Quando a gente não faz administração e o cliente fica, né, à mercê de ter que, às vezes, o meu preço é o melhor. E aí a gente tem que entrar, né, Larissa? A gente sempre fala que a gente tem que fazer explicar a diferença. Não é preço, pelo amor Não é de preço, Deus. É um trabalho de convencimento, exato. na verdade. Tem que para explicar. mostrar tudo que está por trás, né? Não é então, só um produto, né? Exato. Eu falo, gente, produto todo mundo tem. Não é o produto só, né? Estávamos falando disso antes de começar o podcast. Exato. Porque é o grande dificultador. Então, se o cliente ouve o profissional também, isso facilita muito, né? Porque se ele confia no profissional, né? O que aconteceu, eu acho que no mercado é que se perdeu um pouco a confiança nos profissionais, sabe? E isso é muito ruim para quem tem uma qualidade de trabalho, para quem tem brio, para quem quer entregar um negócio que realmente seja 100%, né, de entrega. Porque a gente faz um trabalho, não só com amor, mas com competência, de excelência, para ter tudo perfeito. A gente faz para isso. Então, o nosso comprometimento é para isso. O nosso escritório tem esse comprometimento. Sei que muitos profissionais, como a Júlia, têm esse comprometimento. A questão é que aí você, infelizmente, como em todas as áreas, né, tem os profissionais que também têm um preço mais barato e o nosso cliente, ele é leigo, ele não sabe, né? Não adianta você ter um Instagram apenas e você está vendendo uma ideia, é bonito, mas a execução sua não é, né, de excelência. Então, a pessoa, às vezes, se compra, né? Ela compra aquilo, ela sai vendida, né? E aí o resultado é péssimo, porque quantas a gente pega
né, projetos Cliente para traumatizado. projetos para você consertar, e aí você tem que ter todo um trabalho. Tô com um desse agora. Exato, estamos com alguns. Mas é isso, e aí tudo isso movimenta. Pode ver, isso é geral, né? Em qualquer área, não é só a nossa. Né? Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.